Olá, meu amigo empreendedor, olá, minha amiga empreendedora, empresário, está aqui nos assistindo. Estamos no SA Cash, mais um momento muito especial, recebendo pessoas diferenciadas. E a gente vai falar muito sobre network, como você pode evoluir com um cara que ele vem de Harvard, né? Um cara diferenciado. Rodolfo Santos está aqui conosco, ele foi o membro que mais se destacou e vai estar passando um pouquinho da experiência dele, do como a gente pode evoluir dentro do network, fazer sua empresa crescer, e fica aí para receber nossas dicas. Então, Rodolfo, seja muito bem-vindo, é o meu mentor, o cara que me inspira demais. O que a gente pode fazer para ajudar as pessoas? Se apresenta, por favor. Dispensa comentários. Eu queria agradecer até o pessoal da Formakers aqui, dessa estrutura maravilhosa que eles têm aqui. Tem uma frase, Wallace, que eu gosto muito, panela só é ruim para quem tá fora. Com certeza. E a gente tá em todas, né? Por isso que a gente tá aqui com a Formakers, com o Jairo, com todo mundo ali, com o Edu, com o Anderson. Então, assim, meu nome é Rodolfo Santos, eu atuo como mentor de executivos empreendedores e dou palestra de vendas e liderança pelo Brasil, fazendo workshop, criando coisas novas. E também, de vez em quando, ganho uma comissãozinha aí dos negócios que eu gero e tal, desse networking. O que é networking, né? E você, dono do Empresários S.A., muita gente, e eu já vou falar aqui sobre uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, que já é quase um jargão meu, assim. Primeiro, seja interessante, depois interesseiro, porque assim, entrega, dá. E tem uma outra frase que eu tenho usado recentemente, o Rio de Janeiro tem mais malandro que otário. É verdade. E aí todo mundo quer passar a perna, todo mundo quer lá comprar, quer lá vender, quer isso, quer aquilo. Cara, não vende. Entrega valor. Entrega conteúdo, entrega o teu melhor, seja a pessoa mais interessante da mesa. E quando você é a pessoa mais interessante da mesa, putz, as pessoas te perguntam, pra mim tem uma pergunta fatídica que as pessoas te fazem, que é, o que você faz? Depois que você entregou muito valor, quando a pessoa pergunta o que você faz, você tá na cara do gol. Aí já fica muito mais fácil. Rodolfo, é muito comum, principalmente nós fazemos esses encontros de empresários, as pessoas não terem essa consciência de ser interessante, né? E normalmente quando a gente vai ver, perceber o que consegue contribuir com as pessoas, e aí sim a gente se torna interessante. É mais ou menos esse caminho? É o ato de ser interessante, é ligar no dia do aniversário. Ser interessante é ligar no Natal ou escrever. Ser interessante é Feliz Ano Novo. Ser interessante é saber se aniversário dos filhos ou algo do tipo. Ser interessante é mandar uma dica, passei aqui, vi isso aqui pro seu negócio, acho que faz todo sentido isso. Imaginando que a gente está aqui na Formakers no podcast. E aí você teve acesso, foi para uma feira onde tinha lá inovação. Você pega, tira foto, filma daquilo, manda lá pro Edu, pro Jairo, pro Anderson, fala, olha isso aqui que eu vi, pô, faz sentido colocar aí? Ele fala, pô, olha só, caraca, acabou de chegar lá, você tá nos Estados Unidos, você tá onde quer que você esteja. Você tá sendo interessante para aquelas pessoas. Para depois eu falar, pô, cara, olha só, sabe aquela ideia que você me deu? Eu já tive outra ideia, já conectei com outra pessoa que tem esse equipamento, já coloquei aqui. Pô, dá um pulinho aqui, eu vou te dar uma hora de graça aqui no meu estúdio. Ser interessante é se importar com o outro. Isso é do perfil da pessoa ou isso é treinável? Treinável. Não, treinável. Treinável. Eu sou meio maluco. Eu tava 00:30, 1h da manhã, show do Post Malone, chovendo, no meio do Rock in Rio, puxei o celular, tirei uma foto e comecei a mandar uma mensagem. Minha esposa do lado, a Priscila, falou assim, o que você tá fazendo? Ela, tô aqui mandando uma mensagem aqui que eu tive um insight. Ela, você é muito doido, cara, assim. E aí, por quê? Porque é aquele momento que você tá 24 horas pensando naquelas pessoas, e chega um momento que aí depois vem um negócio tão grande, e aí você fala assim, sabe aquela mensagem no show do Post Malone, lá no Rock in Rio? Olha o que a pessoa me trouxe. Olha o que ela fez com aquele insight. Olha o que aconteceu. E o ser interessante é se importar com o outro. Sim. E aconteceu essa semana, né? Um advogado me liga, oi, tudo bem? Eu quero muito tomar um café com você. Eu falei, o que você vai pedir? Não quero. Eu abro o telefone, não, eu quero tomar um café. Eu falei, você não quer tomar um café comigo? Você quer uma consultoria, você quer uma mentoria. Você não me ligou nos últimos 12 meses. Agora, eu falei pra ela, você não tem direito ao meu tempo. Aí ela, e assim, é muito duro eu falar isso hoje, mas é um processo de amadurecimento.
Porque as pessoas só te ligam para pedir, sabem que você é networker, sabem que você tem os contatos, sabem que você abre portas. E será que eu tenho que dar o meu tempo para essas pessoas? E como que ela contribui, né? Quando você fala aí de estar sempre pensando nas pessoas, e nosso intuito aqui é a gente conseguir ajudar para que elas possam, de certa forma, quando for em algum evento ou for numa festa, ela conseguir contribuir e fazer a conexão da forma correta. Como é que você foi treinando isso, Rodolfo? Foi já natural para você? E quando não é natural, se você vê que, para mim foi natural, Wallace, mas quando não é natural para alguém, como é que faz para começar a ter essa mentalidade? Eu vou falar dos dois perfis, né? E aí a gente poderia entrar numa conversa longa aqui de perfil comportamental. Sim. Tem a pessoa que é dominante, que é aquela pessoa direta e objetiva, tem aquela pessoa que é influente, conectada, comunicativa, fala com todo mundo, tem aquela pessoa que precisa de segurança para sobreviver, aquela pessoa que ela não vai dar o próximo passo se ela não tiver certeza que aquilo vai dar certo, e tem a pessoa de conformidade, que é cheia de regras e detalhes, não invade o espaço do outro, não quer que invada o dela. E aí quando você vê isso, assim, eu sou influente com dominante, mas eu sempre fui o Rodolfinho, trabalhei 18 anos na TV Globo, fiz uma transição de carreira para sair da empresa, de 2011 a 2013, então eu gosto de pessoas, eu amo pessoas, então eu me preocupo com as pessoas, isso é natural, só que eu gastava muito tempo com pessoas que eu não deveria. Esse é o lado ruim. O lado bom, como talento, é aquela pessoa que gosta de pessoas. E aí tem o tímido também, aí eu vou falar do tímido na segurança, na conformidade, aquela pessoa que, eu não conheço aquela pessoa, eu vou invadir, eu vou perguntar, dar um bom dia, boa tarde, vou entrar, vou falar do meu negócio, ela vai falar do dela. E aí, assim, pra mim, eu fui treinando. Eu vou dar um exemplo, eu vou num evento de network, eu vou no Empresários SA. Eu escolho 3 pessoas dali para conversar pós-reunião. Foi um modelo que eu fui desenvolvendo, porque todo mundo atira para todo mundo. Eu vou vender para todo mundo aqui, o meu serviço serve para todo mundo? Não. Gostei dessa pessoa, quero conversar com ela. Gostei daquela ali, quero conversar com... Eu geralmente saio com 3 reuniões agendadas. Isso é o que eu chamo de ser sniper no networking. Você olhar e agora, como que eu adiciono? Oi, tudo bem? Vi que você falou sobre isso e aquilo, eu tenho um networking que eu acho que pode fazer sentido pra você, eu já tive um mentorado, que teve esses desafios que você teve, faz isso. Ela, uau, cara, vim num evento de networking, tinha uma pessoa aqui me adicionando valor, um alto valor, de uma certa forma, ela, no subconsciente dela, ela falou assim, ela baixa as barreiras, porque eu não estou ali vendendo, eu estou entregando valor. Ela falou assim, quero me conectar com você. Eu falei, vamos marcar um café. Marcar um café, dia tal, hora tal. Café do Rodolfo, gente, é bom demais. Você sai de lá com muito valor e provavelmente contratando ele. Isso é comum de acontecer. Falando disso, Rodolfo, o que acontece? Você comentou agora, na sua frase, você falou assim, algumas pessoas que eu não deveria estar, né, dentro desses anos de Rede Globo, do processo que você passou, né, de amadurecimento. Como é que... Até porque você escolhe ali 3 pessoas, você está ali atentamente olhando, ouvindo. No meu ponto de vista, eu até estou dando uma mentoria agora, e essa pessoa foi uma pessoa que eu conheci num evento, conversei, e dentro disso ficou muito claro para mim que eu conseguiria ajudar ela, através do network que eu tenho hoje, através da experiência que a gente já passou. É um pouco essa linha. Como é que tu identifica quem são as pessoas que você vai ajudar e que são aquelas que você não deveria estar perto? Como é que foi isso depois que você olhou e falou assim, essas aqui eu realmente gastei tempo com essas pessoas? Vou só dar um passo atrás para complementar a resposta anterior, que aí vamos para os tímidos. Eu falei dos extrovertidos, vamos para os tímidos. Ou tímido, ou a pessoa que ainda não se sente segura no seu negócio, ou a pessoa que está abrindo o seu negócio, ou está lutando para pagar as contas e às vezes ela não se sente num lugar de potência de adicionar valor para o outro. Então, para quem estiver nos ouvindo, seja através do podcast, através de nuggets, reels, depois, assim, todo mundo tem um lugar de potência no mundo. Talvez você não tenha descoberto ainda. E às vezes o seu lugar de potência é ouvir o outro, dar colo, dar um ombro, dar um abraço, independente do momento que você esteja. No momento que eu estava mais bombástico na mídia, eu estava no especial, pagando os juros do especial no banco. E eu às vezes me questionava como que eu alavancava o meu mentorado
ou os meus mentorados, já cheguei a atender 80 num ano, já são 450 mentorados one-on-one, mais de 12 mil horas. E em alguns momentos eu estava minha conta no negativo. E eu me questionava desse meu lugar de potência, desses meus talentos que eu estava trabalhando ao longo dos anos. Incongruente, né? Você potencializa um mentorado para sair de 1 milhão para 2 milhões e você tá 20 mil negativo no banco? Como é que é isso? Então, para essas pessoas que são pequenos, ou se acham pequenos e eles são monstros, eles são muito grandes, eles têm um lugar de potência no mundo que às vezes eles não veem. E aí, falando para essas pessoas especificamente, quando você for para um evento de networking, procura 1, 2 pessoas para você se conectar. Aquelas pessoas que você pode adicionar valor e que podem adicionar valor para você também. Essas pessoas às vezes precisam de um conselho, precisam de um mentor, precisam de que mostrem o caminho. Pede o tempo daquela pessoa para você. As pessoas querem doar, mas ninguém pede. Nós temos um profissional no grupo que faz trabalho de oratória e ele chegou para mim. Comecei a conversar com ele e ele falou, não, eu cobro X e pago 30% de comissão. Eu falei, você cobra barato. 2, eu não quero a sua comissão. Ele até brinca assim, o Rodolfo não orienta os clientes para me contratar, ele manda. Eu falei, você tem que contratar ele, você tem que contratar. E aí, num depoimento dele, numa mesa no almoço, ele, cara, você mudou a minha vida porque eu tava passando por um momento assim. E é um cara super do bem, amável, bom caráter. E eu acho que nesses tombos todos que eu tomei, e aí vou já para a próxima a pergunta que você me fez, hoje eu já sinto o cheiro de 7-1. A experiência foi te dando esse... acho que a experiência, a idade, as pancadas. É muito legal chegar aqui no podcast, né, e dizer tudo que é lindo, maravilhoso, mas ajustado a valor hoje, eu já perdi R$1 milhão. Só que eu morei 26 anos numa favela. Só perde R$1 milhão quem conseguiu construir, né? Mas eu apostei muito, confiei muito, eu ia na ganância, eu confiei em muita gente que, putz, cara, tem alguma coisa errada, mas como eu tava querendo muito dinheiro, eu não percebi aquele 7-1. Aí, desses R$1 milhão, tiveram várias vezes que foram negócios que quebraram. Só que isso me credibiliza hoje cobrar o valor de mentoria que eu cobro e as pessoas pagarem. Porque eu tenho casca. Eu já passei por onde eles já passaram. Tu cobra e as pessoas pagam. É um ponto importante, porque às vezes a gente quer começar a cobrar algo que a gente ainda nem consegue entregar. E as pessoas não pagam, né? Não vai acontecer. Tu tá falando aí desse cheiro, né? Dessa capacidade de entender quem é o cara que vai ajudar, quem que não vai. Tem muito disso, do Rodolfo olhar e falar assim, pô, essa experiência eu já tive, já passei por isso e eu consigo hoje, de forma clara, né, conversar e já dar alguma coisa de valor hoje para depois conseguir vender. A pessoa que está pequenininho ali, ela tem que olhar, então, eu falo pequenininho, o tamanho da empresa, faturamento dela, faturamento. Sim. Ela tem que olhar para baixo ou ela já pode se olhar e falar assim, eu consigo ajudar, mesmo aquele cara que tem um faturamento maior. É um desafio pro cara. Wallace, eu vou remontar um período lá da TV Globo, que eu era auxiliar administrativo. Legal. 95 eu entrei na TV Globo, 97 eu vim pro Projac. Eu me arrumava pro andar de cima. Eu era assistente, eu me vestia para ser assistente executivo. Aí eu fui promovido a assistente executivo. Aí quando eu fui assistente executivo, eu me arrumava para ser coordenador. Tu tá falando de arrumar mesmo, de roupa. Aí, como coordenador, para ser um supervisor executivo, um executivo da empresa. E aí, me lembra muito o Keller Veiga. Keller Veiga é um cenógrafo fantástico, de uma energia incrível. Uma vez no prédio de criação, ele passou por mim assim, ele voltou. Tem alguma coisa estranha em você? Eu, Keller? E eu sabia o que era. Ele, tem alguma coisa estranha, isso de manhã. Aí foi. Aí de tarde ele voltou, ele foi lá na minha sala. Já sei o que é. É a camisinha de botão agora que você usa. Porque aí saiu o Rodolfinho, entrou o Rodolfo. Percepção. E aí as pessoas, os empresários, não investem numa personal stylist. Eles acham isso uma babaquice. Só que, muitas das vezes, as pessoas têm milésimos de segundos para criar sua primeira impressão. A primeira impressão sobre você. E tem uma frase muito famosa, você não vai ter uma segunda chance de criar uma primeira boa impressão, uma primeira incrível impressão.
Então, o empresário pequenininho, às vezes ele não tem ideia de que ele deveria, às vezes, passar ali, e ao invés de comprar uma calça jeans, comprar uma outra calça. Ele usa, às vezes, um óculos que não combina com ele. Ele usa uma camisa que não conversa para o movimento. Vou dar um exemplo. Assim, as pessoas que vendem investimentos. Sim. Muitas vezes você não compra investimentos. Hoje está muito mais fácil, porque você não sabe quem é o rico e quem é o pobre. O rico pode estar de camiseta normal. E o pobre tá gastando com marca, tentando aparecer alguma coisa. Tem gente com bolsa falsificada da Louis Vuitton dentro do ônibus. Você já sabe. Não tem como. Então, assim, mas voltando um pouco, assim, esse olhar mais macro, o andar que você quer chegar, como é que essas pessoas se vestem, como é que essas pessoas falam. Eu vim de uma favela. O ambiente te molda. Ontem eu estava falando sobre isso com a minha mentorada, a Madalena, que veio de Angola para fazer mentoria comigo. Sim. Tá 2 meses e meio no Brasil, vai ficar 2 meses e meio no Brasil. E aí eu coloquei um staff para ela fazer uma formação aqui para levar e ser uma nova profissional em Angola. E ela tem um restaurante muito chique, muito respeitado em Angola, em Luanda. Então, assim, olhando esse cenário, o pequeno tem que investir em branding. O que é branding? Tem que investir em marketing, tem que investir em roupa, tem que investir às vezes em alguma... mas Rodolfo, ele não tem o dinheiro ainda. Mas é um investimento que ele tem que colocar aqui lateralmente. Tem que se posicionar como se fosse. Sobre isso eu tive uma experiência e consigo contribuir aqui para o pessoal o seguinte. Eu fui muitos anos de carteiro, Rodolfo. Então, carteiro? Esse período... 5 anos de Correios. E quando eu resolvi empreender, lá no comecinho era aquela questão, eu não vou conquistar os sonhos que eu tenho. Quando você olha dentro daquele ambiente, o ambiente realmente constrói, né, a mentalidade das pessoas, você começa a ver que as pessoas ali que têm mais tempo, ela não está tendo o resultado que você gostaria de ter. Então, o resumo da história, eu fiquei relutando muito para sair do Correios e todo mundo falava, pô, você é maluco, como é que você vai sair? É estável, não sei o quê. E aí, voltando para a gente deixar isso claro, e você deve ter sofrido isso, quando você começa a se posicionar diferente daquele ambiente, você começa a usar roupas diferentes, você também vai ser muito criticado. Sim. Você também vai ter uma galerinha ali que vai te puxar para baixo. E dentro disso tem que ter muita certeza do que você está fazendo, né? Da posição que você está tomando e para onde você está indo. Tu sofreu isso lá? Ouvia umas historinhas? Minha mãe ouvia, na favela especificamente, vou da favela. Assim, aos 15 anos eu já não me sentia mais ali. Porque eu estava trabalhando no Banco do Brasil como menor auxiliar de serviços de apoio e já via o ambiente que eu queria estar. Falei, eu quero vestir isso, eu quero ter esse carro, eu quero morar em outros lugares. E aí, eu morei na favela até os 26 anos. Então eu entrei na TV Globo com 19 anos. Então 7 anos, enquanto eu estava na TV Globo, eu morei na comunidade do Parque da Cidade, lá na Gávea. Tu ganhou uma oportunidade e foi pra Globo. Eu fiz o processo seletivo, eu fui reprovado para contínuo, que depois fui um grande colega do diretor dessa vaga, ele, pô, você ia ser meu contínuo? E era o Haroldo, e aí depois fui por uma vaga de uma licença maternidade, aí fui efetivado no Jardim Botânico, e depois fui pro Projac com o Marcelo Rosa, um cara que eu agradeço muito, que eu queria muito trabalhar em produção, e aí me convidaram para fazer o Megaton em São Paulo, a Paula Bezerra, ele falou, você não sai daqui enquanto não tiver formado. E foi um grande ponto de inflexão, ele não ter deixado eu ir para São Paulo. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, eu não quero mais fazer produção, eu tenho um outro propósito na vida. E aí foi se desenrolando. Mas assim, na favela, a minha mãe ouvia, seu filho tem o nariz empinado, seu filho não convive aqui. E aí, 19, 18, 20, na faculdade, eu saía da comunidade, porque eu morava num quarto e sala, eu, meu pai, minha mãe, Marcelo e Fernando, meus 2 irmãos, 5 pessoas, não dava para eu estudar. E aí eu ia pro alto da Gávea, lá na Niemeyer, peguei o carrinho, que eu paguei em 48 vezes, um golzinho azul, 1000, ia para lá estudar, com uma vista da Niemeyer, lá no andar de cima, né, que tem a Niemeyer aqui e tem o Mirante aqui. E eu parava e ficava estudando lá para as provas. E aquilo ali sempre eu gosto muito do mar, né? Gosto muito dessas paisagens do Rio de Janeiro, eu amo. E ali eu me inspirava.
E assim, é o metidinho, não se mistura. Arrogante. Não é arrogante porque eu não era arrogante, eu dava bom dia pra todo mundo, os coroas me adoram. Quando eu volto, eu faço questão de voltar na favela uma vez ao ano e levo minha filha. Pra entender de onde o pai dela saiu. Legal. E aí, recentemente, uns 6 meses atrás, a Sofia, pai, mas lá tinha isso. Aí fui contando, ela me perguntando, porque 2 semanas depois que ela foi na favela comigo, lá no parque, e aí ela chorou. Ela, você não tinha isso, pai? Ela, você não tinha isso também, não? E aí eu e ela almoçando pra levar ela pra escola logo depois, e ela chorando. Filha, não chora não, foi um momento importante da vida do papai, por isso que o papai talvez tenha a força que tem hoje pra enfrentar os desafios. E aí, então assim, ela é muito sensível, e aí vira e mexe. Uma vez ao ano, eu faço questão de levar a Sofia na favela pra ela entender de onde eu saí. Consegui até valorizar o... Sim, e agora eu coloquei uma meta extremamente audaciosa para um ex-favelado, um mentor, um empresário. A gente vai doar 1.000 brinquedos no dia 12 de outubro. Que bacana. 500 600 na favela do Vidigal, onde eu palestrei recentemente pro pessoal, pra galera lá que faz a escola de bateria, de teatro, ali no Nós do Morro, a galera do Jiu-Jitsu, uma galera só 17 anos, 15, 17, 18 anos. Vamos, junto com o Valmar, que tá lá no Vidigal, a gente vai doar, já ganhamos um caminhão, já ganhamos tudo para levar os brinquedos, então doar 500, 600 brinquedos no Vidigal, 400, 500 brinquedos no Parque da Cidade, na favela onde eu morei, e a minha filha vai estar comigo lá dentro da favela, e os empresários que quiserem estar juntos, vão estar juntos para viver esse momento. No dia 12 de outubro a gente vai doar 1.000 brinquedos. É uma forma de você trazer de volta que você aprendeu? O que Deus, o universo, a energia me proporciona, e hoje eu posso proporcionar isso com essa rede de networking que eu tenho, que graças a Deus é forte, é extremamente... Coloca forte nisso, hein? Então essa rede, já postei num stories, já ganhei caminhão, já tem lá uma lista de empresários, tem hoje uns 300 empresários que eu vou falar, eu e meu time vamos falar nos próximos meses. Eu estou esperando a lista de brinquedos que eles querem, que são mais suscetíveis à doação, para que a gente possa realmente vir com uma força muito grande e ajudar o mundo a ser mais feliz, porque às vezes essas crianças precisam de alguém. Quando eu fui palestrar para eles, eu faço questão de palestrar algumas vezes nas comunidades carentes do Rio, e fui palestrar no Vidigal, as mães começaram a me seguir e falaram assim: você mudou a cabeça da minha filha. Você mudou a cabeça do meu filho. A mãe começa a me seguir. E aí quando você fala assim, que você saiu de uma favela, que você foi treinar na Disney, foi fazer treinamentos na Disney, foi treinar com Tony Robbins. Eles não sabem quem é Tony Robbins, mas quando você fala que eu fui treinar em Harvard, aí você fala assim, e você tem jet ski? Eles falaram assim, você tem jet ski? Eu falei, tenho um jet skizinho que eu levo. Isso pra eles, assim, cara, alguém que saiu daqui, do meu microcosmo aqui, eu posso me espelhar e chegar aqui. É possível isso. Não só que o normal, é o que eu vejo nas comunidades, é o cara achar que o possível é ser o traficante, é ser o cara lá que tá mandando lá. Sim, e porque é o que tem, que antigamente na minha época tinha o Nike 4 molas, 8 molas, 12 molas, tinha isso, tinha a roupa da marca tal, continua sendo. Só que hoje com a internet você pode aprender a tocar violão 1-2 meses pela internet dentro da sua casa, não precisa estar ali. Então assim, mudou bastante, mas a gente ainda carece muito das questões primárias no Brasil, como educação, para chegar nessas pessoas. Mas assim, eu faço o que me dá a minha parte, o que eu acredito que faz sentido para mim e para minha vida, e aí vamos ajudar o mundo. Falou aí Tony Robbins, né? Que é um cara excepcional. É incrível. Ele tem muita gente inspirada no trabalho que ele faz. Traz pra gente um pouquinho do que você aprendeu lá, quais foram, principalmente a experiência de estar no evento, de estar no local. Passa pra gente um pouquinho o que a gente pode aprender também do Tony Robbins. Daqui a 4 horas acaba o podcast, né? Então, estamos no 10%. Cara, o Tony é um cara incrível. É assim, uma energia. Você pensa num cara que faz 11 mil pessoas no estádio chorarem de manhã e 11 mil pessoas, 10 da noite, vibrarem de alegria como se fosse o gol da sua seleção. Ele tem o poder de algo mágico, e aí foi isso que eu fui aprender com ele em 2016, em São José, na Califórnia.
fui viver aquele momento como coach, como mentor. Todo mundo fala, né, assim, que o meu lugar de potência é quebrar a chave. Antes de girar a chave, não, é quebrar a chave mesmo. Tem que quebrar a chave, não é pensar fora da caixa, agir fora da caixa, é rasgar a caixa. A gente não nasceu para morar no quadradinho. A gente nasceu para brilhar. Todo mundo nasceu para brilhar. Todo mundo tem um lugar de potência no mundo. E o Tony mostra isso. E em 2016 eu fui treinar com o Tony, andei lá na brasa, 5 metros na brasa. Só que assim, o Tony é tão simples. Só que ele consegue ter a leveza, a perspicácia de entrar na sua vida, de falar para você de modo tão assertivo, porque ele viveu isso com a mãe dele. E quem não viu, assista o Tony Robbins, Eu Não Sou o Seu Guru, na Netflix, e você vai ver isso, quando ele conta a história da mãe. O Tony Robbins, e aí muito similar ao que eu contei há pouco, no momento que ele estava mais bombado, ele tomou um toco de 4 milhões de dólares de um sócio que, por causa de um contador, que não, na hora de fazer os contratos lá, não amarrou direito, colocou ele na justiça, 4 milhões de dólares menos, quebrado. Tony tem muitas histórias incríveis, todo mundo vê hoje o nosso sucesso, vê você hoje com Empresários SA, com um grupo grande, forte, gerando negócios, e acha que foi fácil, acha que foi sorte. E o Tony, nesse movimento, aí depois, em 2017, eu fui treinar com ele o Business Master, um treinamento que me custou, foi o treinamento mais caro que eu já fiz na minha vida, $9 mil, que foram R$50 mil em 5 dias em Las Vegas, onde ali eu achei a equação da abundância financeira, do John Abraham e de outras coisas. Então, todo mundo está preocupado em vender muito, cliente, só que tem a equação da recompra e do ticket médio que todo mundo esquece. Hoje eu trabalho muito mais a recompra. O mentorado que vai renovar, o mentorado que faz uma outra, aumento do ticket médio, que produto eu posso criar, que novidade, eu não preciso às vezes de mais clientes. Eu tenho lá no meu quadro, lá no meu escritório, assim, Jornada dos 100 Clientes, que é um livro que eu estou para escrever há 5 anos, você só precisa de 100 clientes. Com 100 clientes e eles renovando, você não precisa de mais nada. Se eu der 100 clientes para você agora, como mentor, você não consegue atender. Não consegue. E é só criar novas vendas dentro daquele mesmo grupo, daquela mesma equação. Imagina que você vende um grupo de networking, 4 mil por ano, você tem 400 mil com esses 100 clientes. E aí você tem uma mentoria de 10 mil, desses 100, 50 vem. Seja 500 mil, 400 mais 500, 900 mil. Então você vai colocando ali o upsell, né, o cross-sell em cima, e aquelas pessoas estão felizes de estar com você porque elas estão crescendo junto. Não é uma venda draconiana, como um monte de escola de coaching, escolas e aí agora eu vou falar de escola de coaching, cara. E assim, eu já formei coach, eu fazia uma seleção assim, super criteriosa, e aí você vai assistir porque eu vou transformar isso em nugget, eu vou transformar isso em reels, assim. Escolas de coaching nunca colocam pra você, tem que saber vender pra viver aquela vida maravilhosa que eles vendem pra você. Não pague 8 mil numa formação de coaches com 150 pessoas na sala, porque você vai pegar bosta do trainer, porque você não tem acesso ao trainer, você não consegue fazer uma pergunta, ele tá ali porque você é caça-níquel. Bota lá 150 pessoas pagando 8 mil, são lá 1 milhão e 200, ele tá rindo de orelha a orelha, mas ele não tá preocupado com conteúdo. Ai, mas isso não, ele é caça-níquel esse jogo. Por isso que tem um monte de coach procurando emprego. Eu fiz e tal, e ele não dá a mão à palmatória, eu fiz um investimento de merda. Eu errei a investir nisso. E aí ele te tira do treinamento 1, te joga para formação de coach, da formação de coach te joga para um outro. Quando você vê que você gastou 30 mil num intervalo de tempo de 1 ano que você não conseguiu aproveitar esse recurso que você colocou para dentro. Existe uma explosão de coach, informações e tal, e realmente a gente vê pouca gente hoje, que nem você, que tem uma capacidade de atender mais de 450 até o exato momento. Gente. Isso a gente está falando de período de quanto tempo? De junho de 2012 até o presente momento. É muita gente. Mais de 12 mil horas. E são 450 vidas transformadas. One on one, 1 a 1. No 1 a 1, negócios sendo transformados, e é muito mais do que 450. A gente está falando dos funcionários. Isso você tem os indiretos. A esposa que eu acabei de contar, que me chamou de 71, isso e aquilo, que agora voltou e tal. A responsabilidade é muito grande, né? Do que você passa, de você pegar na mão. Construir algo juntos, é incrível.
Mas vamos falar aqui um pouquinho do network, né? Que a gente tem também como objetivo. Como você vê hoje essa explosão dos clubes de negócio, né? Network aqui no Rio de Janeiro cada vez maior, alguns que são, né, grupos sérios, outros nem tanto, mas como você vê que o empresário médio e pequeno e médio empresário, ele pode estar usando aquilo ali a favor dele, mas para realmente alavancar as vendas, Rodolfo? Ótimo você fazer essa pergunta, porque assim, networking, da forma como estão tratando, é commodity. Tudo igual. E não é. A maioria dos grupos de networking quer o teu dinheiro. Não tem seleção para entrar. Então, hoje eu valido 2 grupos de networking no Rio de Janeiro. Um é o Empresários S.A., que é o seu, e o outro é o Brasil do Bem, que é o Arnaldo aqui no Rio de Janeiro. É onde eu vejo verdade, tá? Eu valido os 2. E olha que eu já implantei grupo de networking por aí, já fui diretor, consultor de grupo de networking. Então eu estou dizendo, hoje no Rio de Janeiro, eu valido Empresários S.A. e Brasil do Bem porque tem verdade. Não é um business só. Até ganha dinheiro, mas transforma muitas vidas. É parte do caminho, é parte do propósito. O dinheiro tá ali, tem que pagar mesmo, porque se pagar a pessoa não se compromete. Você mesmo já teve resultado também dentro do Empresários S.A., eu, em 4 meses, fiz 116 mil de negócios. Calma aí, vamos pontuar isso. 116 mil de negócios dentro do Empresários S.A. é fabuloso. Mas tem algumas coisinhas que você faz que é diferente dos outros que vão lá. Sim. Escolher 3 pessoas no evento, vai lá e tá ali olhando de forma sniper. Aprender a vender. E aí, assim, eu vou... esse é o lado bom de estar no podcast do Empresários S.A., porque a gente pode falar de algumas coisas assim. E aí, ó, tem Empresários S.A. e tem Brasil do Bem. Se quem estiver assistindo esse podcast, assim... vai ligar pro Arnaldo, se não me acessa lá, Rodolfo Santos _oficial, me dá o telefone do Arnaldo. Ou me acessa lá também, me dá o telefone do Wallace. Eu vou dar o telefone dos 2 donos dos grupos de network do Rio de Janeiro que eu valido. Legal. Pode, se você estiver assistindo, pode mandar lá, eu vou ter o maior prazer em mandar o celular dessas 2 pessoas. E se não atender, fala pra mim que eu brigo com eles. Porque gente boa, a gente quer dentro dos grupos de networking. Para gerar essa explosão financeira. Porque aí eu falo em 116 mil, mas não é pelo dinheiro, é pela tranquilidade que me dá em criar minha filha, é pela tranquilidade e conforto de pagar a escola dela de uma forma tranquila, é pela tranquilidade de prover negócios para as outras pessoas que estão à minha volta. E o teu negócio em si, ele já, esse retorno financeiro que você tem é muito mais, você dá muito mais do que você recebe. Então, a gente está falando ali do que você recebeu, mas o faturamento dessas empresas que você está dando mentoria aumenta sim. Gera mais dinheiro ainda. Sim. No total as câmeras não vão olhar, né, agora, mas olha o sorriso de felicidade daquele rapaz ali, ó lá. Olha lá. Anderson Duarte, da AJD. Ó, se você quer uma empresa para tirar o seu visto, com tranquilidade, em casa, ele manda a equipe, preenche tudo, tirar o passaporte. Ele consegue pôr uns lugares lá para fazer a inscrição lá, agendamento do visto rápido para você. Cidadania italiana e cidadania portuguesa. Eita! E aí, assim... É uma pessoa também com deficiência, né? Tem um filho com deficiência, ele consegue ajudar demais. É verdade. Ele acabou de tirar toda a papelada pro Enzo. Para que o pai do Enzo achava que era assim, e aí ele falou lá com o Enzo, falou, não, vamos fazer aqui. Tem uma dificuldade grande ainda no nosso país, com as crianças de necessidades especiais, e ele tirou toda a documentação do Enzo para que o Enzo tenha todo o aporte e o suporte, e os pais também. Então, assim, o Anderson, ele é um apaixonado por documentos. E por ser apaixonado por documentos, ele montou a AJD, e aí você tem visto, passaporte, cidadania italiana, cidadania portuguesa. Eu tô botando uma pilha nele para fazer também cidadania americana, ele já tá se conectando com os advogados nos Estados Unidos. Vambora. Então, agora com crianças com necessidades especiais. Ele também, lei seca, foi pego na lei seca, liga pro Anderson.
Ele resolve? Ele resolve isso também! Ele manda aprender, manda soltar. Não lá na lei seca. Deixa a carteira lá e depois liga pra ele. Ele vai entrar com recurso, multa. Então, ele tem uma expertise muito grande nessa parte de papelada, nessa parte de transporte, nessa parte de visto, nessa parte de visa, especificamente. E é um cara incrível, um ser humano maravilhoso. O empresário hoje tem tanta coisa pra fazer, né? Tem alguém pra apoiar nisso, resolver esse... Não, nesse exato momento, anteontem, a Janice... Da equipe dele, igual, seu visto já tá ok, vamos agendar para vocês irem lá buscar. Cheguei, agendado, na hora certa, eu não me preocupei com nada, nem eu, nem minha esposa Priscila. Eu ouvi falar que o visto tá dando uma média de 1 ano e pouco para sair, e ele resolveu com um amigo em 2 meses. É assim, aqui é assim, não tem, eu já mando logo, fala com antes, não conversa com mais ninguém, o preço que ele cobrar pode pagar, que é um preço justo. Inclusive, tô devendo um depoimento para ele. Não, isso aqui vai pro Reels. Eu vou dar um depoimento pra ele usar na landing page. Que eu falei, faz a landing page, pode colocar e joga tráfego nisso. É o nosso magro, ele tá ficando até vermelho ali atrás já. E aí, assim, você comentou de network, assim, é importante que as pessoas entendam muito que, assim, gera valor. Claro que você tem toda relação tem um interesse. Homem, mulher, business, tudo tem um interesse. Só que, assim, esse interesse não pode vir na frente de você ser interessante. Adiciona valor. E as pessoas vão falar assim, cara, gostei daquela pessoa. E aí ele vai te chamar pra frase que eu comecei esse podcast. Pra ser da panela. É bom fazer parte da panela. Pô, panela só é bom. Pô, eu adoro uma panelinha. E a panela que te leva pro próximo nível. Não é a panela, e aí quando falam panela, no conceito há 10, 20 anos atrás, é a panela da fofoca. Não faça fofoca. Quando estiver falando de alguém, saia. É a panela do empresário, é a panela do empreendedor, a panela que falam de ideias e projetos. De ajudar um ao outro ali. Ajuda. Vamos crescer juntos. Eu me questionava na TV Globo, que eu era o Rodolfinho e ajudava todo mundo. E eu me perguntava assim, quando eu já estava começando esse processo de transição de carreira, como é que esse talento ou essa força vai gerar dinheiro para mim lá na frente, até mesmo no mercado? E hoje eu vejo que essa minha essência, esse meu talento, hoje, quando eu ajudo a pessoa, ela fica com uma dívida de gratidão. Você falou, ele tinha um membro, para quem está nos vendo e ouvindo, tinha um membro do Empresários S.A. que tinha vergonha de falar comigo. Ele estava envergonhado. Como é que eu vou chegar no Rodolfo? Né? Sim. O nome dele é Rafael Farias, é um garoto incrível, um filmmaker. E aí o Wallace falou, vai lá falar com o Rodolfo, cara, se joga pra cima dele, ele quer te dar umas dicas, ele gosta de você, parará. E aí, marcamos no shopping, e aí jantamos, e eu conversando com ele, eu falei, eu vou ter um treinamento chamado 3 Asas, eu quero que você vá lá. Ele, mas eu vou levar equipamento? Eu falei, não leva equipamento, leva nada, vai lá. Eu já tenho lá uma equipe, 2 câmeras, mesa de corte, luz, vou ter um set de depoimentos do lado de fora e tal. Primeira vez que eu tinha esse aparato todo da História Filmes e tal. Aí ele foi, ele levou o equipamentozinho dele, daqui a pouco ele pega uma câmera e começa. Aí ele ajuda a montar, chegou cedo, que não sei o que. O Juninho, que é um dos diretores da História Filmes, falou assim, eu falei, e aí? Ele, caraca, adorei ele, prestativo, parceiro, pega junto, não fala muito, naquela noite do jantar, eu já tinha indicado ele pra História Filmes, pro Vitor Lafayette, que é meu mentorado. Aí eles tentaram se conectar, não conseguiram naquela semana, 3 Asas, o Juninho falou assim, aí o Vitor me liga na segunda-feira, cara, Juninho tá encantado com o garoto, eu tenho que conversar com ele essa semana, eu tô aqui em Mangaratiba resolvendo um monte de coisa aqui, mas eu vou conversar com ele essa semana. Eu falei, tá vendo só, eu virei a sua área de recrutamento e seleção. Aí eu falei, e se contratar, 100% do cachê aqui, porque eu não faço vaga com menos 100% não. Aí, e é isso, aí o Vitor coloca tudo de graça no meu evento, eu vendo ele pros meus clientes, eu capto para ele bons talentos no mercado, e aí a roda tá girando em torno da panela. Quando a gente vê esse processo aí, pegando esse exemplo específico, você vê que o Rafael ele não queria nem falar, né? Ele não queria se colocar ao risco de chegar e de repente, né, não ser bem avaliado. Ele tinha esse medo, né? Essa preocupação. Então, assim, para você que tá vendo aqui, gente, tenha essa ousadia, se coloque na mesa e que muitas vezes você vai ser o pior da mesa. O seu momento de crescimento tá ali.
naquele momento onde você está ali para aprender e de que forma você pode contribuir com aquelas pessoas. Esteja nessas mesas e se coloque à prova, porque aquela pessoa que está ali pode realmente te levar ao próximo nível. Se você não se coloca e não vê nenhum valor em você, não vai acontecer. Né? E aí, olha aí, você falou tudo isso e você tinha me perguntado de um aprendizado com Tony Robbins. Sim. E aí vem a frase que eu tenho no meu treinamento Business Master, que é: oportunidade é algo que não se perde. Tá ali no evento de networking, não sabe como se conectar com aquela pessoa, mas você viu uma outra pessoa conversando com ela e você conhece aquela segunda pessoa, fulano, você introduz ali pra eu conhecer aquela pessoa? Me apresenta pra ela. Aí, oi, tudo bem? É fulano de tal, isso e aquilo, que não sei o que você faz, isso e aquilo. Pô, gostei muito da sua fala, eu vi que você tem um case de sucesso assim. Pô, vai no LinkedIn daquela pessoa, vai no Instagram daquela pessoa, vê quem segue. Pô, você conhece fulano? Pô, é uma amiga, super amiga minha que te segue. Acontece. Essas conexões, essas equações de mídia social é um excelente momento para você começar a bater papo. Forma de entrar, né? Forma de entrou, segue, acontece. Essas conexões, essas equações social, LinkedIn da momento para você bater papo. Entrar, né? Entrou, segue, acontece. Essas conexões, equações social. Acabou. O cara já. E aí, teve uma pessoa, e aí, semana passada, que foi 3 asas, aí uma pessoa começou a me curtir na rede social, chegou numa pessoa que já faz meus treinamentos desde 2018, pô, eu queria muito me conectar com o Rodolfo. E aí, o que eu fiz? Ele me seguiu, e aí eu fui olhar o trabalho dele, vi que ele dá treinamento de vendas, e eu falei, pô, caramba, que legal você dá treinamento de vendas, pô, deixa esse legado no mundo, é super importante, as pessoas precisam muito, pô, vai pra cima. Ele pegou, tirou aquele recorte, postou como se eu fosse a grande autoridade do Brasil e tal, mas naquele momento eu sou pra ele, porque várias pessoas já falaram sobre isso. E aí ele pegou, chegou, falou pra pessoa que ele conecta, que tá muito próxima a mim, ele falou, pô, eu queria muito me aproximar do Rodolfo, isso e aquilo. Aí eu falei pra pessoa, compra 3 asas. É a melhor forma de você se conectar e se aproximar de uma pessoa é comprar um curso dela. Exato. É a compra do acesso, né? Você está comprando acesso. Compra o acesso. As pessoas não conseguem entender isso. É como rampa, né? Você conseguir entrar naquela rampa e fazer... Tem uma coisa que eu venho repetindo, e a gente já caminhando para o final, e eu quero te pedir para você que está gostando desse conteúdo, curte, né? Comenta aqui embaixo e principalmente compartilha com pessoas que podem, né, muitas vezes ser valorizado por esse tipo de conteúdo, principalmente empresários, empreendedores. Mas o que eu quero falar aqui bem rapidamente, você tem um network, você tem de alguma forma alguns contatos que podem te alavancar. E quando a gente fala sobre network, contatos que você já tem, você pode qualificar eles. Então dá uma olhadinha no teu WhatsApp, no teu celular, dentro do que você conhece, quais são as pessoas que podem levar você para o próximo nível, como você vai fazer para contribuir com elas. E aí nessa aproximação, dá uma olhadinha, vai lá no Instagram, olha, o que aquela pessoa, o que eu posso fazer para contribuir, o que eu posso contribuir com o Rodolfo. O Rodolfo, ele vem de mentoria. Se eu conseguir um cliente para ele, será que eu vou me destacar? O que ele já falou aqui. Então é você olhar, verificar o que pode fazer para contribuir e fazer alguma coisa nesse sentido. Ótimo você falar isso, eu vou deixar uma dica para as pessoas. Lista lá o teu top 20 networking. Quem são o teu top 20 ali? Poxa, mas eu não tenho 20. Tá bom, você tem o top 10. Pode ser a moça que faz bolo vende para muita gente. Então ela acessa lugares que eu não acesso. Esse teu top 10. Fala com 3, 4 amigos e monta um almoço de network, cada um levando 3. 4 pessoas, cada um levando 3. A gente tá falando já de um almoço de network com 16 pessoas. Perfeito. 16 pessoas na mesa já é uma potência. Faz disso um hábito todo mês e o seu network vai explodir. E você está conhecendo sempre o network das outras pessoas. E aí o que você tem que fazer na mesa é não se vender. Eu sou isso, eu faço isso. Não. Como que eu posso te ajudar?
Você vai se apresentar ali, qual é o meu case de sucesso? O meu case de sucesso eu ajudei, vamos dar um exemplo, a gente falou muito do Anderson aqui, eu ajudei a JD a conquistar 10 novos clientes no mês passado. O meu case de sucesso é isso, eu consegui desenvolver isso, eu consegui fazer uma palestra, como a gente fiz lá para uma imersão na Estácio de Sá, que eles bateram recorde de vendas naquele semestre. Então assim, e aí a pessoa fala assim, caramba, você trabalha para Estácio? Bater recorde de vendas? Eu tenho um amigo que é da área de educação, tem uma universidade, eu acho que legal você conversar com ele. Faz as pessoas enxergarem o seu trabalho. De uma forma que você não está falando, eu faço isso, eu sou bom, eu sou isso. Não. Só apresenta o seu case de sucesso. Em 1 minuto. Meu nome é Rodolfo Santos, eu atuo como mentor de executivos e palestrante de vendas. Meu hobby, eu amo o mar, eu gosto disso, eu gosto de estar tempo com a minha família. Meus cases de sucesso são A, B e C. Meu nome é Rodolfo, eu atuo como mentor de empreendedores e palestrante de vendas. Só que eu falei 3 cases de sucesso, eu conectei, ele gosta de estar na praia com a filha, ele gosta de estar na piscina, ele gosta de dar um mergulho no mar, porque, oxigena a mente dele. Então, assim, ele falou dos hobbies, que gosta de jogar um tênis, está aprendendo a jogar golfe. Se tiver alguém naquela mesa, ele vai adorar estar com alguém lá no campo olímpico de golfe, fazendo uma aula, jogando junto. Então, assim, conecta naturalmente. Quantas coisas em 1 minuto eu falo, sem ser soberbo, e abrindo portas para que essa pessoa possa se conectar comigo. Você joga tênis? Vamos marcar um dia? R$60, um aluguel de uma quadra de tênis, de saibro. E com R$60, com aquela pessoa ali, você gerou uma conexão, você passa 1 hora, se cansa, ganhando ou perdendo, 6-0, 6-1, você empatou aí. É muito mais factível eles me ganharem, mas eles me ganham, aí me dá uma zoada, eu já fico num lugar de potência ali que eu posso, já que você me zoou, então me dá 3 clientes. Aí ele, que isso? E aí quando você tira o sorriso da pessoa, metade da venda tá feita. E já começa a circular em outros ambientes. Sem sombra de dúvidas. Tá na hora da gente terminar esse podcast, porque, você fala muito, cara. Agora é hora de você entregar. O Anderson fala muito, né? Como é que a pessoa vai te achar para contratar você, para conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho? Eles vão me achar no Instagram, Rodolfo Santos, _oficial. E aí, me acha lá, manda um privado, manda um direct, a gente conversa. Se quiser ir lá na bio, você já vai pegar outros dados, tem lá, é só entrar em contato. Ou Rodolfo, @GoTo, que é GO2, gotooficial.com.br. E outra forma também de você conseguir conectar e falar com o Rodolfo é indo no nosso clube de negócios. Temos vários empresários, assim como o Rodolfo, outros também com condições expressivas, com estrutura na sua empresa e também de forma de conseguir te ajudar a alavancar o seu negócio de várias formas diferentes. Sabe que vou te interromper aqui porque quando o mentorado aprende a vender, dá nisso, pega o gancho e fala, se você quiser conectar com o Rodolfo, vai nas reuniões na quarta-feira no Empresários SA, no Centro Metropolitano da Barra Olímpica, no Rio de Janeiro. E aí a gente vai estar lá pronto para te receber, para gerar valor, para ser interessante e saber o que a gente pode ajudar você e que a gente possa construir um Rio de Janeiro melhor, um Brasil melhor e, claro, ter mais conforto, prosperidade, levar mais riqueza para as nossas famílias. Perfeito. Rodolfo, muito obrigado. Fica aqui mais um SA Cash e, assim como o Rodolfo, teremos vários outros conteúdos para ajudar vocês a desenvolverem seu network, a fazer com que você consiga prosperar dentro do seu negócio através dessa conexão que é maravilhosa. Okay? Muito obrigado e vamos até o próximo.